Você já deve ter ouvido alguns desses ditados. Enquanto vida, esperança. A esperança é a última que morre. Então as pessoas se enchem de esperanças em relação às coisas desta vida, às coisas terrenas. Então as pessoas nutrem esperanças de dias melhores em diversas áreas. Então as pessoas se enchem de esperança, por exemplo, em relação ao fim dessa pandemia. Nós notamos que pessoas têm nutrido esperanças em relação a isso. Pessoas se enchem de esperanças em relação a conseguir um emprego, a concluir a sua formatura, a sua faculdade, e conseguir coisas melhores para a sua vida, uma vida mais confortável. Então as pessoas nutrem esperanças em relação a muitas coisas relacionadas a esta vida. Mas será que tem nutrido esperanças em relação a coisas espirituais? Isso é preciso. É preciso se encher de esperanças em relação às coisas espirituais, às coisas não apenas desta terra. Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto, a esperança cristã. Convido você a abrir sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, abra agora para 1 Coríntios, capítulo 15. Iremos prosseguir com os nossos estudos em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 34. 1 Coríntios 15, do 20 ao 34. E diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para vergonha vossa. Então, amados, o texto vem nos falar sobre a esperança cristã. Então, o apóstolo Paulo continua tratando aqui a respeito da ressurreição. O tema principal aqui é a ressurreição de Jesus e a ressurreição daqueles que são de Cristo, ou seja, dos crentes. E ele agora vem mostrar que há uma esperança para aquele que é de Cristo, aquele que entregou sua vida a Cristo. Há uma esperança para este. Então, a nossa sociedade, as pessoas se enchem de esperança, principalmente quando chega aí o final do ano.
as pessoas renovam as suas esperanças de dias melhores, de conquistas. Isso não está errado, né? Devemos fazer planos, fazer empreendimentos, mas a nossa vida não deve estar resumida a isto. Então, algumas coisas que nós nos enchemos de esperanças são boas, são válidas, outras nem tanto. Então, por exemplo, esperança de um país menos corrupto. Esta está difícil, né? Embora que nós sabemos que para Deus nada é impossível. Mas as pessoas estão se apegando, se enchendo de esperança, tendo sonhos em relação às coisas dessa vida, às coisas terrenas. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, não fazem planos, não têm esperança nenhuma em relação a um futuro eterno, em relação a uma vida após a morte. E como o apóstolo Paulo já destacou no versículo 19, se a nossa vida se limita apenas aos empreendimentos, aos projetos, se limita apenas às coisas que nos traz esperança, mas coisas terrenas, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Então, o segredo da felicidade está em uma esperança que nos leva além desta vida. Então, o segredo da felicidade está nisso aí. Se nós nos apegarmos e nos enchermos de esperanças relacionadas às coisas desse mundo, às coisas terrenas, nós seremos os homens mais infelizes do mundo, as pessoas mais infelizes. Agora, se nós nutrirmos uma esperança que irá nos levar além desta vida, aí sim terá sentido para a nossa vida. A nossa vida terá todo sentido e nós seremos as pessoas mais felizes. Você será a pessoa mais feliz do mundo se você fizer isso. Se você tiver a esperança de um futuro eterno, de vida eterna, de uma morada com Deus ao partir deste mundo, e todos irão partir, né? Então, você precisa ter esperanças em relação a isso. Claro, repetindo, é muito bom e a gente deve ter esperanças de dias melhores nesta terra, em relação às coisas que nós fazemos, que nós empreendemos. Claro, são coisas, muitas delas válidas, e nós podemos nos encher de esperanças em relação a algumas conquistas para esta vida, mas isso não deve ser a prioridade, não deve ser a única coisa que vai nos encher de esperança, que vai nos dar esperança. Então nós precisamos de uma esperança relacionada à área espiritual, uma esperança relacionada a um futuro eterno que vai nos levar a algo bem maior, bem mais sublime, algo especial, algo de valor eterno. Então é isso que ele vem tratar aqui, e ele vem mostrar que a ressurreição de Jesus Cristo é o que nos dá esperança, é a esperança da vida cristã, é a esperança daqueles que são de Cristo, do crente em Jesus Cristo. Então, a ressurreição de Cristo é o que nos enche de esperança, ela nos dá esperanças. Mas que esperanças seriam essas? Então, ele começa, mas de fato Cristo ressuscitou. Então, no texto anterior, nós vimos que há algumas implicações, existem algumas implicações da crença que estava se espalhando na igreja de Corinto, de que os mortos não ressuscitam. E o apóstolo Paulo, usado por Deus, ele mostrou aqui algumas implicações disso. Então, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então ele apresenta aí uma série de implicações disso. E agora, no versículo 20, ele diz, olha, mas é fato que Cristo ressuscitou. Então ele mostrou
No início do capítulo 15, ele mostrou as provas da ressurreição de Cristo. Jesus Cristo ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez, e isso é um fato histórico. Como diz um ditado, né? Contra fatos não há argumentos. Então é um fato, é um dado histórico. De fato, Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, as primícias aqui aponta para a festa das primícias, era a festa dos judeus, uma comemoração dos judeus relacionada aos primeiros resultados de uma plantação. Então, os primeiros frutos, os primeiros resultados de uma plantação apontava para como seria a colheita daquela plantação. Então, aquelas primícias, aqueles primeiros frutos, enchia os judeus de esperanças em relação à colheita, de como seria a colheita. Então ele mostra, olha, Jesus Cristo é as primícias dos que dormem. Então ele foi o primeiro dos que morreram, e dormem aqui está relacionado a morrer mesmo, né? Dormir seria morrer. Então Jesus Cristo foi o primeiro que ressuscitou dos mortos, é isso que ele está dizendo. O primeiro que ressuscitou dos mortos, e isso é a nossa esperança, isso é o que nos dá esperança de ressurreição, isso é o que dá esperança de que aqueles que são de Cristo, os crentes em Jesus, eles irão ressuscitar dos mortos. Então, a primeira esperança que nós notamos aqui, com base na ressurreição de Jesus, é a esperança da ressurreição cristã, a esperança de ressurreição para os que são de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela traz esperanças para os que são de Cristo, para os crentes em Jesus. E a primeira esperança que ela traz é a esperança de ressurreição para esses que são de Cristo. Então ele diz: Jesus é as primícias dos que dormem, o primeiro que ressuscitou dos mortos, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então ele fala aqui de Adão. Olha, por Adão veio então a morte. A morte entrou no mundo por um homem chamado Adão. Então ele faz referência lá a Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, assim também a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte veio por Adão, um só homem, mas por um só homem também veio a ressurreição dos mortos, e esse homem é Jesus Cristo. E por Jesus veio a ressurreição, e isto é a base para a ressurreição dos que são de Cristo, dos crentes em Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, então em Adão toda a humanidade é pecadora. Em Adão toda a humanidade é pecadora, mas em Cristo todos podem ser vivificados. Todos são vivificados em Cristo. Agora nós precisamos entender esse todos aqui, né? Será que todos aqui estaria se referindo a toda a humanidade? Será que todos vão ser vivificados ou irão ressuscitar dos mortos? Será que todos no final das contas serão salvos e irão para o céu? Então, ele não fala aqui de uma salvação universalista, não está falando disso, de que todos vão ser ressuscitados, de que todos vão ser vivificados em Cristo. Mas nós precisamos entender esse todos aqui, e na sequência nós vamos entender. Então ele diz, todos são vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E aqui nós entendemos o todos, né? Então ele diz, olha, há uma ordem na ressurreição. Então, em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo. Em primeiro lugar, veio a ressurreição de Jesus Cristo. E depois, os que são de Cristo, na segunda vinda de Cristo, na sua vinda, esses são os todos que são vivificados. E aqui nós entendemos a questão aí do todos, né?
Todos, quem são os todos? Os que são de Cristo. Esses é que são vivificados, ressuscitados, irão ressuscitar. Então, a primeira esperança que nós temos aqui, com base na ressurreição de Jesus, é a esperança de ressurreição para os que são de Cristo. Então, os que são de Cristo, os crentes em Jesus, todos estes serão vivificados e irão ressuscitar. Então, esta é a primeira esperança que nós temos aqui nessa passagem. E sem isso, seríamos os mais infelizes dos homens, né? Sem esta esperança, não há verdadeira felicidade. Porque a verdadeira felicidade é aquilo que deve não nos prender apenas a este mundo, mas deve nos levar além deste mundo, além desta terra, além dos valores terrenos, mas deve nos levar a algo eterno. E isso é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é isso, ressurreição dos mortos. Como ele diz, seríamos os mais infelizes se a nossa vida se limitasse apenas a este mundo, às coisas dessa terra, a essa vidinha. Então, ele apresenta aqui esta esperança, a ressurreição dos que são de Cristo. Todos estes que são de Cristo serão vivificados, cada um em sua ordem. Primeiro Cristo, depois os que são dele, na sua vinda. Então, ele aponta para a segunda vinda de Cristo. Nós já vimos sobre isso. Jesus prometeu que vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 18, fala sobre o arrebatamento da igreja. Então Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja. Então, por esta ocasião deste evento, pela ocasião deste evento, então, os que morreram em Cristo, estes serão ressuscitados. Aqueles crentes, aqueles que eram de Cristo, que morreram como crentes, estes serão ressuscitados e estarão com o Senhor no céu. Então, é isso que ele está falando. Então, na vinda de Cristo, estes irão ressuscitar. A partir do versículo 24, ele diz: E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que seja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então ele está falando aqui da exaltação de Cristo, e ele está falando de uma outra esperança aqui. Ele está mostrando que a ressurreição de Cristo nos dá a esperança em outra área, nos dá um outro tipo de esperança, e nós podemos nos apegar a isso. Os que são de Cristo podem se apegar a esta esperança, podem nutrir esta esperança. É a esperança de uma vitória final. Ele continua dizendo, olha, ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, apontando aqui para uma vitória de Cristo sobre os seus inimigos. Ele fala de principados, potestade, poder. São palavras para se referir a seres espirituais, e está incluído aí a pessoa de Satanás, né? Está incluída a pessoa de Satanás e um outro inimigo que ele cita mais abaixo, que é a morte. Então, esses serão derrotados. Ele aponta aqui para a vitória final sobre esses inimigos. Então, ele mostra que devemos nutrir esta esperança de uma vitória final. Agora, esta vitória final, ela é da perspectiva humana e não da perspectiva divina, porque da perspectiva divina, esses inimigos já estão derrotados, esta vitória já está consumada, ela já está no passado. Então, esta vitória apontada aqui é da perspectiva humana, que no futuro, então, para nós, na nossa perspectiva, então, estas coisas irão acontecer, esta vitória final será consumada. Isso do ponto de vista humano. Então, Jesus Cristo, ele vai derrotar esses inimigos, e
vai destruir esses inimigos e nos dará esta vitória final. Trará esta vitória final, e nisto nós devemos também nutrir esperanças. Esperança dessa vitória final que para nós então será consumada. Para nós está ainda no futuro, mas para Deus ela já foi consumada. Mas então nós podemos nutrir esperanças em relação à consumação, a contemplar esta vitória final. Então ele diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, fala sobre a derrota da morte, sobre esta vitória sobre a morte. Apocalipse 20, versículo 14. Gostaria de abrir para esta passagem, Apocalipse 20, 14, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, aí falando da vitória sobre a morte, o último inimigo a ser derrotado, a ser destruído. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele fala aqui que nesta vitória final, então Jesus vai derrotar esses inimigos, vai colocá-los debaixo dos seus pés, e então Jesus entregará a Deus Pai, ao Deus Pai, esta vitória, e então Deus triuno será tudo em todos. Então Deus como uma trindade será tudo em todos, e ele aponta aqui para esta vitória final que serve de esperança para nós, é uma esperança para nós. Nós devemos nutrir esta esperança. Então, amados, nós enfrentamos muitas coisas nessa vida, com certeza, dificuldades de todos os lados, muitas vezes aflições, tribulações, perseguições. Existem muitas dificuldades, a maldade deste mundo, coisas terríveis, cada vez ficando pior neste mundo, mas um dia nós contemplaremos a vitória final sobre todas essas coisas ruins. Um dia nós iremos estar desfrutando desta vitória final sobre todas essas coisas, sobre todos os males deste mundo, sobre todos os males da humanidade. Nós estaremos desfrutando desta vitória. Então precisamos nos encher de esperanças em relação a isso. Em nossa época, muitas vezes parece difícil nutrir esperanças em relação a isso, com tantas coisas que têm acontecido, e muitas vezes nos parece que falta esta esperança, mas nós precisamos nos encher desta esperança, nutrir esta esperança, porque ela é certa, é uma vitória certa, e nós então estaremos contemplando, desfrutando desta vitória final. Quando então Cristo eliminará tudo aquilo que nos causa mal, tudo aquilo que se constitui em mal para as nossas vidas. Esta é a segunda esperança que devemos nutrir, com base na ressurreição de Cristo. Com base na ressurreição de Cristo, nós podemos nos encher de esperanças. Esperança de ressurreição. Aqueles que são de Cristo irão ressuscitar. Esperança de uma vitória final. Mas esta esperança, ela é confirmada pelas atitudes. Esta esperança é confirmada pelas atitudes das pessoas. E é o que ele passa a tratar a partir do versículo 29. Então ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles?
Então, ele mostra aqui que havia essa prática de pessoas se batizarem por causa dos mortos. Ele não está apoiando esta prática, mas isso existia. Então, há algumas posições em relação a isso. Alguns acreditam que poderia ser um batismo vicário, um batismo para descontar pecado dos que já haviam morrido, mas isso é pouco provável, uma vez que essa prática existiu, mas a partir do segundo século da era cristã. Então, não era nesses dias aqui. Outros acreditam que poderia ser um batismo em que aqueles que estavam se batizando assumiam o lugar daqueles que haviam morrido na igreja. Então, assumiam o lugar desses que haviam morrido. Então, era um batismo para substituir aqueles que tinham morrido. Então, outra posição diz que seria o batismo por conta do testemunho daqueles que morreram, que já morreram. Então, crentes em Cristo Jesus que já haviam morrido, e então, pelo testemunho desses que já haviam morrido, outras pessoas criam em Jesus e então se batizavam por conta do testemunho destes. Bem, ele não dá uma posição se isso era certo, né? Ele não mostra que está de acordo com isso, era uma prática, mas essa prática ela servia para comprovar a ressurreição dos mortos. Então veja o que ele está dizendo. Ele diz: olha, por que continuam batizando aí pelos mortos? Se os mortos não ressuscitam, por que usa-se os mortos para se batizar? Por que isso? Então, o fato de estarem batizando por conta dos mortos, por causa dos mortos, mostra que essas pessoas elas acreditam na ressurreição dos mortos, porque se não fosse assim, não haveria essa prática de batismo pelos mortos. Então é isso que ele está mostrando aqui. Então as atitudes comprovam esta esperança na ressurreição, As atitudes, a maneira como se vive, mostra então esta esperança na ressurreição. E ele continua: e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia a dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isto, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então ele diz: olha, por que nós corremos riscos? Porque nós estamos empreendendo coisas, fazendo coisas, lutando em prol do testemunho de fé. Por que nós estamos fazendo isso? Correndo riscos. Em Éfeso eu cheguei a lutar com feras. E nós precisamos entender aqui que o apóstolo Paulo ele não chegou a participar de uma arena, certo? Era muito comum na época ver os jogos, né, nas arenas, os gladiadores. Você já deve ter ouvido falar disso. Mas comumente os cidadãos romanos não participavam desses jogos, dessas arenas, e não participavam disso. Paulo era um cidadão romano, então ele está falando aqui que lutou com pessoas que pareciam feras. É isso que ele está falando aqui. Ele lutou com pessoas que eram pessoas terríveis. Ele travou uma batalha com pessoas que eram pessoas terríveis e pareciam feras. Mas por que ele fazia tudo isso? Por que ele discutia e ele pregava e ele continuava ali lutando, pregando, testemunhando, falando do Evangelho? Por que ele lutava dessa maneira com pessoas tão terríveis, tão difíceis? Por quê? Qual o sentido de tudo isso? Né? Qual o sentido de tudo isso se não era em prol da ressurreição, se não havia ressurreição dos mortos? Então ele estava travando toda essa luta, falando da ressurreição,
de Cristo, falando que aqueles que são de Cristo, eles ressuscitam. Por que tudo isso se não houvesse ressurreição? Então é isso que ele está mostrando aqui. Então ele mostra, olha, a ressurreição é um fato, ela é real, e as nossas atitudes comprovam a crença na ressurreição dos mortos, comprovam esta crença. Se as pessoas estão batizando por conta dos mortos, é porque elas acreditam na ressurreição dos mortos. Se nós estamos fazendo, realizando, trabalhando, lutando e enfrentando coisas difíceis, correndo perigos, é porque nós acreditamos na ressurreição dos mortos, e a ressurreição de Jesus é a base da ressurreição dos mortos, e nós devemos nos apegar a esta esperança. E então ele diz, olha, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então a vida vai se resumir a isso. Voltando lá ao versículo 19, somos os mais infelizes do mundo, somos os mais infelizes de todos os homens se os mortos não ressuscitam. Então o que vai restar para esta vida é comer, beber, porque amanhã iremos morrer. Então ele cita aqui um poeta grego, e esse ditado era bem popular na época. Ele cita aqui este ditado popular da época, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então, é isso, se resume a isso. Se não há ressurreição dos mortos, se não existe uma esperança para além desta vida terrena, para além da pequenez desta vida, o que vai restar é comer, beber, amanhã morrer, não vai ter nada além disto. Então, na realidade, seremos os homens mais infelizes do mundo. Felicidade, a verdadeira felicidade não é conquistada, conseguida com as coisas desse mundo, é isso que ele está mostrando. Então, isso é um grande ensinamento para todos nós, pois as coisas desse mundo não podem nos proporcionar a verdadeira felicidade. O que adianta comer, beber e amanhã morrer e não existir nada mais além disso? Então, não adianta. As pessoas têm o pensamento, vamos fazer isso mesmo, vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar o aqui e agora, porque amanhã nós não sabemos como vai ser. Então o pensamento das pessoas é esse mesmo. Nós não sabemos como vai ser amanhã, então vamos aproveitar o momento, aproveitar o aqui e agora, e aí surgem muitas coisas ruins. Então é por esse pensamento de que não há nada mais além desta vida e por isso deve-se aproveitar este mundo, que as pessoas estão se entregando ao pecado. Então é por esse pensamento que as pessoas estão se entregando à prostituição, às drogas, à criminalidade. Elas querem aproveitar esse mundo com esse pensamento de que deve-se aproveitar mesmo esse mundo, porque não existirá nada mais além desta vida e deste mundo. Isso porque as pessoas, essas pessoas, elas não têm nenhuma esperança de futuro eterno. Então, elas na verdade são as pessoas mais infelizes do mundo, mais infelizes de todos os homens, porque a sua vida se resume a isso, se resume a esta vida terrena, não há nada mais além para se desfrutar, para se encher de esperança, para sonhar e para realizar. Não existe nada mais além deste mundo, dos prazeres do mundo, dos valores desse mundo, dessa terra. Então, para essas pessoas o que vai restar é isso mesmo, mas elas, mesmo não reconhecendo, serão os mais infelizes. Então, aquele que nutre a esperança de ressurreição em Cristo, de ressurreição com Jesus Cristo, aquele que pertence a Cristo, aquele que é um crente em Jesus, ele tem a esperança de ressurreição dos mortos.
E isso dá todo sentido para a sua vida, isso é o que o leva à verdadeira felicidade, porque ele sabe que não se resume apenas a esta terra, mas há algo além para desfrutar após a morte, há algo especial para se contemplar e desfrutar após a morte, há uma vida eterna, há uma morada celestial. Você que não é crente, você precisa atentar para estas coisas. Você precisa atentar para estas coisas. Um dia você vai morrer. E será que, como muitas pessoas nesse mundo, você vai viver dessa maneira? Querendo saber apenas das coisas desse mundo, dessa terra, e não vai, pelo menos, pensar no que pode existir do outro lado? Não vai pelo menos pensar em algo especial que pode te aguardar e que você pode desfrutar do outro lado, além desta vida, além desta terra? Pare e pense. Você pode desfrutar de tudo isso se você entregar sua vida a Jesus, se você for um daqueles que são de Cristo, aqueles que pertencem a Cristo, como diz o versículo 23. Então você pode desfrutar de tudo isso. Você que é crente, enche-se de esperança. Nutre-se cada vez mais dessas esperanças. E isso é o que vai dar sentido para a sua vida. Sua vida vai ter todo sentido. Você estará entre os homens mais felizes do mundo. Você estará desfrutando da verdadeira felicidade. Porque você tem a esperança da ressurreição. Você tem a esperança de uma vitória final, que então, na perspectiva humana, será consumada. E você irá viver de acordo com esta esperança. Todas as suas atitudes serão de acordo com esta viva esperança. Então você que é crente, apegue-se cada vez mais a isso. E então ele conclui: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, não se deixe levar por essas conversas que estão circulando aí dentro da igreja. Essa história de que os mortos não ressuscitam, isso é conversa que não se deve acreditar, não se deve se apegar a esta conversa. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade. Olha, sejam sóbrios. Sejam pessoas equilibradas, controladas. Não se deixe levar por essas conversas aí, não. Sejam sóbrios, voltem à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Seguir esse pensamento aí, essa ideia, essa conversa aí de que os mortos não ressuscitam, isso é pecar, isso é um pecado. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isso é vergonhoso para vocês. Então era isso que ele estava dizendo para a igreja de Corinto. Olha, isso é vergonhoso. Mostra que alguns de vocês não têm conhecimento de Deus. Alguns de vocês, mais provável é que não sejam crentes de verdade, porque estão se deixando levar por essas conversas, esses ensinamentos errados. E isso é pecado, vocês estão pecando com isso. Então voltem à sobriedade, porque isso é justo. Então voltem para a sobriedade e sigam aquilo que é verdadeiro e enchem-se dessas esperanças que a ressurreição de Cristo proporciona. Há uma ressurreição dos mortos para os que são de Cristo, para os crentes em Jesus, e uma vitória final, a consumação de uma vitória final. Enche-se dessa esperança também e passe a viver de conformidade com esta esperança, onde as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de viver será determinada pela sua crença. Será então uma amostra, uma confirmação desta esperança que você possui, a esperança de ressurreição dos mortos. Então fica aí o recado da parte de Deus para aquele que é crente, para você que é crente e para você que é descrente. Pense bem nisso
e entregue sua vida a Jesus, para que você então, como pertencendo a Cristo, seja ressuscitado e então tenha esta esperança que irá te levar para além desta vida, para além desta terra, e você com certeza vai estar entre os mais felizes de todos os homens. Que Deus abençoe.